Ele foi o escritor do antigo Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Ele também foi o libertador do povo de Israel e líder aí do povo de Israel, logo após Abraão, Isaque e Jacó, e logo após aí a morte dos 12 filhos de Jacó. Eu estou falando a respeito dele, Moisés. Afinal de contas, quais são as origens desse enigmático e curiosíssimo personagem do Antigo Testamento? Neste vídeo eu estarei falando a respeito das origens de Moisés, que a maioria das pessoas conhecem, porém não conhecem em detalhes. Portanto, peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem o canal com pessoas que querem descobrir mais a respeito da vida de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou-se aí com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, a cesta, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos hebreus é este, com toda certeza. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o. Eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou-o. E quando este menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe pelo nome de Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. O nome Moisés é um nome de origem egípcia antiga. A maioria das pessoas acredita que o nome Moisés é um nome de origem hebraica, porém isso não passa de uma falácia. Na verdade, interpretar que o nome Moisés é um nome hebraico é simplesmente distorcer a própria Bíblia, até porque a mulher quem deu o nome a Moisés era uma mulher de origem egípcia, Hatshepsut. O termo Moses, em egípcio antigo, tem o significado literalmente de filho de, ou simplesmente filho do. Muitos especialistas linguistas antigos, eles vão dizer que o nome Moisés, quando ele era chamado no palácio de Faraó, possuía aí uma vertente aí denominada aí como uma divindade, como um elemento com alguma divindade egípcia, no caso, a divindade Hep, do rio Nilo. Porém, este nome, basicamente, ele foi cortado, a sua parte paganizada, e acabou ficando apenas Moses. O nome Moses, ou simplesmente Moisés, em português, tem o significado de tirado das águas, mas esse significado não é totalmente correto segundo a língua egípcia. Na verdade, Moses significa simplesmente filho de ou filho do. Moisés, quando saiu da terra do Egito, ele estava com cerca de 40 anos de idade, logo após ter assassinado aí um egípcio, tê-lo matado por conta dele chicotear um escravo de origem semítica. Quando Moisés ele sai da terra do Egito, ele vai em direção à terra de Midian, que é conhecida e tida nos dias de hoje como sendo a Arábia Saudita. Ele vai parar na casa ali de um ancião antigo, um homem que servia a Deus. Este homem ele era um sacerdote do Deus Altíssimo e era chamado pelo nome de Jetro e também pelo nome de Reuel. A Arábia Saudita, ou simplesmente Midian, biblicamente, na antiguidade, era o lar e é o lar até os dias de hoje de vários
descendentes de Abraão através de sua segunda esposa, Quetura. Jetro era descendente de Abraão através da segunda esposa de Abraão, chamada pelo nome de Quetura. Os midianitas, muitos deles, assim como os edomitas, serviam e cultuavam o Deus de Israel, porém no meio deles também existia o politeísmo. Por conta de Moisés ter esse contato aí com Jetro, Jetro acaba deixando ele viver em sua casa, e por conta de viver em sua casa, ele acaba aprendendo a cultuar corretamente e conhecer mais e mais sobre as histórias do Deus de Israel. A amizade de Moisés para com Jetro foi tão grande que Moisés tomou uma das filhas de Jetro para ser a sua esposa. Uma curiosidade muito interessante a partir de agora é que a esposa de Moisés, ela era uma mulher cuxita, uma mulher de origem vindo da terra de Cuxi, da atual Etiópia, ou simplesmente Sudão, ou aquelas regiões ali da Somália e Eritreia. Isso nos indica que a esposa de Reuel, ou de Jetro, ela era proveniente desta terra, por conta que Jetro era descendente de Abraão e era um semita. Ele não era uma pessoa vinda da África, mas sim uma pessoa de origem semítica. Portanto, a esposa de Moisés, chamada pelo nome de Zípora ou Séfora, ela é uma mulher negra, uma curiosidade muito interessante das Escrituras Sagradas. O tempo se passa e Moisés acaba ficando na terra de Midian por cerca de 40 anos, até a sarça arder e ele conversar com o próprio Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, que o manda voltar para a terra do Egito e libertar o seu próprio povo das garras de Faraó. Deus humilha aos deuses de Faraó, os deuses egípcios, e mostra grande parte ali do seu poder sobrenatural, assustando toda uma nação e até mesmo as nações vizinhas do Egito, com as pragas, com as grandes pragas que afligiram a terra do Egito, sendo elas 10 pragas, e a abertura do Mar Vermelho, o qual fez até mesmo cananeus e mais cananeus conhecerem aí o tremendo poder do Deus dos povos semitas, do verdadeiro Deus dos povos semitas. Moisés, na terra do Egito, ele não era considerado de forma nenhuma como um egípcio, mesmo ele se vestindo como um egípcio no palácio, ali na sua juventude, na sua mocidade, mesmo ele se vestindo, se adornando, tendo a língua egípcia como sendo a sua língua, ele não era tido e nem considerado um egípcio nativo, até porque ele era tido e visto como sendo um Hyksos, ou em egípcio, um Recaú Rassut. Mas o que é um Recaú Rassut? Um Recaú Rassut é um homem de genética, de origem não egípcia, no caso vinda aí do Oriente Médio, um homem de origem semita. Moisés era um descendente direto aí de Abraão, de Isaque e de Jacó, via seu filho Levi, portanto ele era um homem semita aí de linhagem muito pura no seu sangue. Uma pergunta que geralmente muito me fazem é qual língua era falada pelos israelitas na terra do Egito nesta época, cerca de 1500 a.C., isto é, 3.500 anos atrás. A própria Bíblia vai falar qual língua era falada aí pelos israelitas nesta época. Se você pensou na língua hebraica, você não acertou. Na verdade, os israelitas nesta época, isso é muito pouco falado nos dias atuais, na verdade, os israelitas nesta época falavam o dialeto aramaico antigo da terra de Aram, até porque o próprio Jacó, quando foi para a terra do Egito, se tornou uma grande nação através de seus 12 filhos aí. No caso, ele era um falante, ele é visto e ele é tido como arameu etnicamente e como aí um aramaico linguisticamente, como nós vemos aí em Deuteronômio, no capítulo 26, onde a memória do povo de Israel fala a respeito disso. Quando Moisés escreve Deuteronômio, no capítulo 26, ele denota qual era a língua que todos eles falavam ali. Na verdade, o hebraico, ou simplesmente o dialeto fenício da terra de Canaã, a língua de Canaã, só foi falada pelos israelitas no tempo dos Juízes, a partir de Juízes capítulo 3. Outra curiosidade linguística antiga é que Moisés, quando vai para a terra de Midian, naquela época, os midianitas, eles falavam o dialeto midianita, que é um dialeto antigo aí com influências aramaicas muito grandes. Há quem diga que até é um dialeto aramaico derivado aí
da descendência de Abraão através de Midian, que falavam esta língua, até porque Quetura, por muitos, ela é tida e vista como aramaica, por conta de seu nome ser um nome de origem aramaica ou heblaíta. Os irmãos de Moisés, eles são chamados pelos nomes de Miriam, a sua irmã mais velha, e Arão, o seu irmão mais velho e sacerdote do povo de Israel, ou melhor, sumo sacerdote do povo de Israel, escolhido pelo próprio Deus. As Escrituras Sagradas nos dizem que Moisés chegou a viver até os seus incríveis 120 anos de idade. E Moisés foi o escritor aí de pelo menos 5 livros da Bíblia, e alguns salmos também são tidos aí com a autoria do próprio Moisés. Não se sabe se ele escreveu outros livros, mas é especulado aí, através da tradição, que ele também foi o escritor do livro dos Jubileus. Uma grande dúvida que as pessoas têm a respeito de Moisés é qual seria a escrita utilizada por Moisés para escrever aí os 10 mandamentos e também para escrever aí os livros de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E a resposta para essa pergunta é simplesmente proto-sinaítico. A maioria das pessoas acreditam que foi uma escrita hebraica ou uma escrita aramaica, mas na verdade foi a escrita anterior que deu origem à escrita hebraica e à escrita aramaica, a escrita proto-sinaítica. A escrita proto-sinaítica foi desenvolvida e criada aí pelos arameus em conjunto com os cananeus na península do Sinai, quando estavam sendo trabalhadores aí em minas aí egípcias antigas na península do Sinai. A história e narrativa de Moisés se passa a cerca de 1450 a.C. e aparentemente 3450 Moisés retirou o povo de Israel do Egito e foi-se para a terra aí da terra prometida, a terra que emana leite e mel. Moisés não chegou a entrar na terra prometida e habitar nela, porém Deus permitiu que ele visse a terra aí quando subiu no monte ao qual ele mesmo faleceu. Moisés era um descendente de Levi, um descendente da tribo de Levi, sendo ele bisneto de Levi e neto também de Levi. Ele era, no caso, neto de Levi pela parte de sua mãe, Joquebede, que por muitos é considerada e tida como a filha da velhice de Levi, e por outros, aí pelo lado de seu pai, Anrão, ele é tido e visto como bisneto de Levi, filho de Jacó. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer, filhos que ele teve aí com a sua amada esposa Zípora, filha aí de Reuel, o sacerdote. Moisés é tido e visto como sendo um dos homens que mais conversou com Deus e que mais ficou aí perto de Deus, no sentido ali de conversar face a face com Deus. Entre os outros estão Elias, entre outros como Enoque e outros personagens do Antigo Testamento. Porém, Moisés conversou muito, mas muito, com o próprio Deus, o qual aí fez com que Moisés é tido como o maior profeta do Antigo Testamento, ou pelo menos um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.